Olá, sejam bem-vindos novamente às videoaulas do conteúdo de hidrostática. Vamos dar sequência. Agora nós teremos uma aula sobre pressão. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre pressão. Então, o conceito de pressão, ele vem da razão da força pela área. Pressão é a capacidade de você interpenetrar uma superfície e quanto maior a força que você aplicar e quanto menor for a área, maior vai ser a sua capacidade de interpenetrar uma superfície. Então, pressão, razão, força por área. Ou seja, matematicamente conseguimos observar que essa pressão ela é diretamente proporcional à força aplicada e é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a força que você aplica, maior é a pressão que será exercida. E também você pode aumentar a pressão reduzindo a área de contato. Por exemplo, se você tenta pressionar a superfície da sua pele com o dedo, você não vai conseguir interpenetrar essa superfície. Mas quando você vai tomar uma injeção, o médico vem com uma seringa e vem com uma agulha, e a agulha, por ter uma área muito pequena, ela vai conseguir interpenetrar essa superfície, porque com menor área nós vamos ter uma maior pressão, ok? Agora vamos pensar o seguinte, qual é a unidade dessa pressão? Para definir a unidade de pressão, vamos observar que essa unidade de pressão ela vem da unidade de força dividido por unidade de área. Então, no sistema internacional, nós vamos ter a unidade de pressão como sendo Newton por metro quadrado. Unidade de força, Newton por unidade de área, que é o metro quadrado. Nós temos também outras unidades de pressão, que são as mais usuais, ou seja, que você pode perceber no cotidiano. E aqui nós temos, por exemplo, o bar, nós vamos ter milímetros de mercúrio e também podemos ter derivados desse aqui, por exemplo, Newton por centímetro quadrado, que estabelece essa característica de unidade de força por unidade de área, Newton por quilômetro quadrado e assim sucessivamente. Então, pressão ela vai ter sempre essa característica de força por área. Observa, por exemplo, nesse exemplozinho que eu tenho aqui, eu tenho um prego e ele está distribuído em duas posições, na posição A e na posição B. Em qual dos dois vai ser mais fácil de furar essa superfície? Com o prego com a cabeça voltada para baixo ou com o prego com a ponta voltada para baixo? Observem que a área de contato na situação B ela é muito menor do que a área de contato na situação A. Como eu vou ter a área em A muito maior do que a área em B, implica dizer que a pressão exercida em A também será menor do que a pressão exercida em B. Então, com menor área, eu vou exercer maior pressão. Você pode lembrar também do problema da cama de prego. Você já viu um homem deitado sobre uma cama de prego? Aí você vai me perguntar, Mauri, como é que ele consegue se deitar numa cama de pregos e ele não vai furar as costas? Porque no caso da cama de pregos, você vai ter um monte de pregos. Então a área vai ser distribuída por uma área bem maior. Como eu estou distribuindo a força, que é o peso da pessoa que se deita nessa cama de pregos, distribuído por uma área muito maior, eu não tenho todo o peso dele concentrado na área de um único prego, e sim em vários pregos distribuídos, com maior área eu vou ter uma menor pressão. Então, como ele vai aplicar uma pressão bem menor, ele consegue se deitar na cama de pregos sem que ele se fure ou sem que nenhum prego interpenetre as suas costas, ok? Outro exemplo muito clássico também é o da faca. De onde vem o ato de você afiar, amolar a faca? Afiar ou amolar a faca é reduzir a área para aumentar a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Então podemos observar aqui nesse exercício que uma questãozinha de pressão que caiu na prova do Enem, questão bem simples, onde nós temos a seguinte situação.
Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Então, com máquinas cada vez mais pesadas, lembra, peso, aumentando o peso dessas máquinas, está aumentando a força sobre o solo. Isso vai causar a compactação do solo. Então observa aqui uma imagenzinha onde eu tenho um solo não compactado e eu vou trafegar por cima dele com um maquinário cada vez mais pesado. Isso vai aplicando uma força cada vez maior sobre essa superfície. Essa força maior, porque as máquinas são mais pesadas, vai gerar a compactação desse solo. Aí ele pergunta o seguinte: uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Então, para que a gente corrija esse problema de compactação do solo, é interessante que nós possamos diminuir a pressão exercida por essas máquinas. Lembrando que a gente viu na aula de hoje, pressão é força sobre área. Se eu estou aumentando o peso dessas máquinas, ou seja, o maquinário está cada vez mais pesado, aplicando uma força maior, como é que nós vamos corrigir esse problema da força maior? Aumentando o tamanho dos pneus, porque aumentando a largura desse pneu, nós vamos ter pneus mais largos e que vão exercer uma pressão menor sobre o solo, como a gente vê aqui na letra A. Então, lembra, tratores, quanto maior for essas máquinas, maiores são os pneus, para quê? Aumentar a área e reduzir a pressão, como foi observado aqui nessa questão. Então, não se esqueçam, pressão é a razão, força por área. Quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área, maior a pressão. Não se esqueçam de continuar acompanhando a série de hidrostática e de ver outros vídeos, outras videoaulas com materiais aqui no nosso canal e de observarem também o nosso site e acompanhar e fazer os seus exercícios. Muito obrigado!